Você quer comprar um MacBook usado, mas não tem ideia do que você tem que verificar nele antes da compra? Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas fundamentais de tudo que você tem que verificar no Mac antes de fechar negócio para você ter uma compra um pouco mais segura. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito com essas dicas. A primeira coisa que você tem que observar na hora de comprar o seu Mac ou qualquer outro aparelho é o estado físico. Com isso, você vai ter uma noção do histórico da máquina. Se ela estiver muito danificada, você vai saber que ela foi maltratada pelo dono durante o tempo de vida útil dela. Agora, se ela estiver preservada, bem cuidada, significa que o dono cuidou muito bem e ela é uma máquina que, teoricamente, vai ter uma vida útil muito superior do que uma máquina que não foi bem cuidada pelo seu dono. Então, primeiro, cheque bem o estado físico e cuidado com algumas armadilhas. Esse MacBook aqui é um Mac Air e inicialmente aqui, se eu botar foto e tal, vai aparecer um Mac muito bom. Mas se você observar atentamente, você vai conseguir identificar que esse Mac já caiu. E como você não cai na armadilha de um vendedor que está te escondendo isso? Não que isso exclua a sua compra, mas você pode ter uma margem de negociação visto que está danificado e você pode, ter um valor reduzido. Mas para você verificar, antes de você começar a checar o estado, feche ele e observe dessa forma. Assim, você consegue ver com mais facilidade que ele tem um dano. Observe aqui. Esse tipo de dano é normal. Se você deixa na mochila, acontece muito. Deixou na mochila e jogou a mochila no chão, é exatamente esse tipo de dano que vai estar. Não tem arranhão, só tem um amassadinho e nada tão grande. Mas significa que o aparelho já tomou um tombo, já teve uma queda e certamente vale a pena negociar com o dono para diminuir um pouco o valor. Agora, se você já tiver danos mais consideráveis, que você abrindo, principalmente aqui a tela, você consegue observar, se aqui tivesse muito danificado, significa que o tombo foi maior e dependendo do caso, nem vale a pena você comprar a máquina. Eu sempre recomendo que você fuja de máquinas que estão saindo da curva. Se ela está um pouquinho danificada como essa, que não é nada, vale a pena, um tombozinho de mochila, coisa normal. Se está muito danificada, você pode estar comprando um pepino e tem outras opções no mercado com preços semelhantes, então às vezes não vale a pena você insistir. E o segundo ponto que nós vamos verificar aqui no Mac é a tela. Não em si o funcionamento dela, porque teoricamente se você já está indo comprar o Mac, você já viu fotos e vídeos aí do aparelho funcionando e certamente a tela está boa. Mas o que você tem que perceber é se a tela já foi mexida, trocada, já passou por algum tipo de manutenção não apropriada. E o que eu digo com não apropriada? É incorreta? É errada? Não. Existem várias formas de você reparar um equipamento. Aqui no caso, por exemplo, desse Mac, o certo é você trocar a tela toda, nós gostamos de fazer isso aqui. Mas você pode trocar apenas o display, que gera uma economia muito grande. Se você é dono do Mac, quer ter essa economia, ok. Agora, se você está querendo comprar um Mac, a não ser se o vendedor te passa uma economia também significativa, não é interessante você comprar um Mac que não tem uma peça que foi colocada da forma correta. Normalmente você vai ver marcas, você vai ver até uma iluminação um pouquinho diferente no display, então não seria tão interessante. Por isso, você tem que checar o estado físico. Então, basicamente, na hora que você vai comprar, existem dois tipos de tela. Não do display. Display tem vários tipos, mas de tela você vai encontrar com essa moldura contornando e não tem um vidro protegendo o display. Eu estou tocando aqui no display. Esse tipo de tela, você consegue ver se ela foi trocada, se ela teve alguma manutenção, observando essa moldura prateada. Se você passar o dedo, ela tem que estar lisinha. E você vai ver algumas ondulações em alguns pontos dela. E essa membraninha aqui, essa borrachinha preta, ela também vai estar danificada. Então, checa bem isso antes de comprar. Já se for esse tipo aqui, que tem uma proteção de vidro, que eles chamam de glass, você tem uma dificuldade um pouquinho maior de saber se ele foi trocado. A única forma é observar as borrachas laterais
que elas você só consegue trocar trocando a carcaça. Então, para ter trocado, normalmente você vai trocar a tela inteira, ninguém vai trocar o display e a carcaça, vai trocar tudo. Se elas estiverem com muitos danos, você pode ter certeza que a tela foi trocada. Agora, se forem danos superficiais, mesmo que no contorno inteiro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se a câmera vai pegar, essa aqui tem algumas irregularidades, mas não são nada significativos. Se tiver muito, principalmente parecendo que foi cortada, saiba que a tela foi trocada. Mas como eu falei, isso é só uma ferramenta para que você saiba o histórico, consiga prever a vida útil, mas não inviabiliza a compra. Mas tenta negociar pelo menos aí um descontinho de uns 20% do valor do equipamento para compensar, principalmente se você tiver surpresa de apresentar algum problema no futuro e ter que trocar. A terceira coisa que nós vamos verificar é a top case. A top case é essa parte aqui do Mac, que tem o teclado e o trackpad, o mouse do Mac. O que você tem que verificar? Você já viu o estado físico no passo 1. Agora nós vamos ver o teclado e o trackpad em si. Faça uma verificação, o Mac não precisa nem estar ligado no teclado. Observe que o teclado ele pode até estar sujo, mas você vai ver entre as teclas manchas, se ele já teve algum contato com líquido, principalmente líquido doce, e pressionando, fazendo isso aqui, você vai conseguir ver se as teclas estão pegajosas ou estão tendo resistências para voltar à posição inicial, ou qualquer tipo de dificuldade para apertar. Com isso, você pode ter uma noção se caiu líquido por aqui. E quando isso acontece de cair líquido, eu não recomendo que você compre. Porque pode ser que tenha caído líquido e ele esteja querendo vender para você justamente para se livrar do problema. Então, observa bem o teclado, vê se não tem nenhuma resistência e, como eu te falei, pode fazer com ele desligado para não mexer em nada no sistema. Segundo ponto, o trackpad. O trackpad, ele vai te dizer fisicamente muitas coisas se você abrir o aparelho. Primeiro, se o trackpad está funcionando bem. Segundo, você vai verificar aqui o trackpad. O que você tem que verificar no trackpad? Se você consegue sentir o clique em todas as partes, estou apertando aqui todas e estou conseguindo perceber que está clicando. Isso é muito importante porque não só por questão do trackpad, mas também você consegue saber se a bateria, que ela fica bem posicionada aqui, está estufada. Quando a bateria começa a estufar, o trackpad ele começa a ter resistência nesse clique. Então aqui eu não estou necessariamente testando o funcionamento do trackpad, mas sim se a bateria está apresentando o estufamento e prejudicando o funcionamento dele. Aí sim, você conseguiu clicar, tal, você liga o Mac e checa o estado de funcionamento de todas as teclas, se todas estão atuando corretamente e se o trackpad está atuando corretamente. O trackpad tem um macete muito importante. Você, em vez de só clicar, clica e arrasta. Tenta arrastar janelas por um períodozinho razoável de tempo, alguns segundos para lá e para cá, porque quando ele começa a apresentar falhas, normalmente quando você arrasta, ele solta o que você está arrastando. Então é uma forma muito boa de você saber que o trackpad está com defeito. O trackpad com defeito inviabiliza a compra? Mais ou menos. Chora um valor menor porque você vai ter um custo razoável. O trackpad da Apple é um trackpad caro. Se ele estiver estufado, indicando a bateria, né, estufado, estiver para cima, tiver resistência no clique, aí eu já não te recomendo muita compra, porque a bateria estufada, dependendo de quanto tempo o vendedor ficou utilizando o Mac, pode vir até ter danificado já algum componente na placa que já está cedendo e em breve vai te dar algum problema. Então, se ele estiver estufando, estiver saindo ou rachado, qualquer coisa nesse sentido, não compra o Mac. Mas se for só um problema de clique, vale a pena, principalmente se você pode usar um mouse externo, pode habilitar a sensibilidade do trackpad para você não clicar, você vai ter dificuldade mesmo para arrastar. Arrastar não tem como, você sempre vai ter essa dificuldade quando o trackpad começa a dar defeito. Na nossa quarta dica, eu vou recomendar para vocês verificar todas as conexões do Mac, principalmente as que você vai utilizar. Então é importante que você já pesquise um pouquinho o Mac que você vai comprar. Eu tenho outros vídeos que eu falo bastante aí de Macs que você pode comprar, que são Macs bons, eu vou deixar aqui no card e na descrição. Mas
você está paquerando o Mac, já tem uma noção de qual portas você vai ter disponíveis. Por exemplo, esse aqui, eu vou ter aqui o carregador, MagSafe, tem um USB, tem um fone de P2, aqui eu tenho um Thunderbolt para principalmente ligar um monitor externo, tem leitor de cartão de memória e outro USB. Então, se você tiver um cartão de memória, leve para testar, principalmente se ele está encaixando, às vezes tem algum dano aqui. Se você tiver um pendrive, leve, teste as duas portas USB ou qualquer USB. Macs também dão problemas e as portas USB também param de funcionar muitas vezes, principalmente se a pessoa morar próximo ao mar ou em locais úmidos, os USBs normalmente param de funcionar. A porta Thunderbolt você vai ter uma certa dificuldade, você não vai ligar numa TV, mas é raro ter problema, acontece, mas é muito raro. Eu acho que a cada, sei lá, 100 Macs que entraram, um apresentou algum tipo de problema em Thunderbolt. Tá muito difícil acontecer. E aqui no carregador, observe como está o estado físico dele. O estado físico da entrada aqui do MagSafe vai te indicar se teve algum tipo de curto, se teve algum tipo de falha aqui. Então, se tiver queimado ou danificado, já tenta recuar um pouquinho, que normalmente não compensa tanto. Ah, por causa da troca do Power Jack, da troca do MagSafe? Não, porque vai te dizer um histórico. Ele podia estar usando uma fonte pirata, podia estar tirando, conectando toda hora. Alguma coisa não está batendo. Então, se está muito danificado, com um sinal de queimadura ali, é melhor que você não realize essa compra para você evitar um problema. Quarta dica, cheque os conectores do Mac. Vai variar um pouquinho de Mac para Mac, mas com certeza você já tem uma noção do que o Mac vai ter de conector, de opções. Então leve o que você puder para testar. Por exemplo, esse aqui é um MacBook Air, tem entrada USB, então vamos levar um pendrive para testar essas entradas. Entrada de cartão de memória, se você tiver e usar, leve um cartão de memória para você testar, um fone de ouvido, um microfone para você poder testar aqui. Enfim, leve o que conseguir para testar, observando as conexões que o Mac tem. Por exemplo, se você estiver comprando um modelo 2016 da linha Pro, por exemplo, ele vai ser USB 3.0 USB-C. Então você vai ter que levar um adaptador se quiser testar efetivamente o funcionamento do USB-C. Qualquer tipo de adaptador que consiga te atender ali na hora. E o principal, observe a entrada do carregador. Essa entrada aqui vai te dizer um pouquinho também do histórico do aparelho. Se você vê ela bem conservada, com esses pininhos aqui de dentro, dourados ainda, ou pelo menos em bom estado, você tem uma noção que o aparelho também foi bem cuidado nessa parte. Foi usado um carregador original, sempre com bastante cuidado, não ficava esbarrando, removendo de qualquer jeito, colocando de qualquer jeito. E com isso você consegue prever a vida útil também. Porque se ele tiver queimado ali, danificado, com os conectores já muito gastos, pode indicar pequenos curtos na hora que coloca tira o carregador, um carregador pirata esquentando demais. E assim você se previne de uma compra ruim. Se tiver muito danificado, não comprem. Por quê? É só por conta do conector? Não. O problema é, se aqui tiver dando curtos, oscilando, já passou por muita oscilação aqui nessa porta, a placa lógica ela pode estar sofrendo com isso. Se ela estiver sofrendo com isso, algum componente já pode estar para dar problema e você pode segurar um problema muito grande. Reparos de placas de Mac normalmente são reparos mais caros do que de um notebook normal. Então vale a pena você observar e, se for o caso, pesquisar um outro equipamento. Quinta dica, agora nós vamos passar para o software. Nós vamos rodar o diagnóstico da Apple para tentar identificar algum problema de hardware no computador. O que nós precisamos para fazer isso? Primeiro, muitos dos casos você vai precisar ter uma conexão com a internet, você pode compartilhar do seu celular e principalmente estar com o carregador ligado no Mac para ele conseguir fazer todas as verificações, senão ele vai dizer, olha, não estou com o carregador conectado. E uma coisa muito boa nisso, ele vai te dizer se o carregador é original ou não e se é apropriado ou não. Por exemplo, nessa linha aqui nós temos 3 tipos de carregadores, um para o Air, um para o Mac de 13 Pro e um para o de 15 Pro também. E tem diferenças na potência desses carregadores. E você não precisa nem gravar se você fizer esse teste. Então, esse daqui, que utiliza um carregador de 85 watts,
Se você botar um de 60, por exemplo, caso de 13, ele vai dizer que esse carregador não é apropriado. Se você colocar um carregador de 85 pirata, ele vai te dizer que não é um carregador apropriado e você já vai poder olhar para o dono, olha, esse carregador não tá legal. E o carregador é caro, gente. Pesquisa, dependendo do seu modelo, a Apple ainda vende. Pesquisa no site da Apple, o carregador é caro, mas compra original porque é uma economia que não vale a pena você comprar no mercado paralelo. De verdade, dá problema no Mac e muitas vezes o carregador não dura muito tempo. Então vamos lá. Estando com o carregador original e apropriado conectado e com uma conexão apta, dependendo do equipamento, você vai pressionar a tecla D e depois o botão Power. A tela de diagnóstico vai mudar um pouquinho dependendo do ano do seu aparelho. Mas de 2013 para cá é igual essa aqui, ele vai estar aqui pesquisando aqui o suporte à internet, a conexão de internet, já vai ter aqui. Então, se ele não tiver, você vai precisar parear seu celular, né, compartilhar a conexão. E depois disso, ele vai começar a rodar o teste. Nesses Macs, a partir de 2013, você vai selecionar o idioma, que tem português, tem inglês, depende do seu gosto, e ele vai rodar o diagnóstico. Deixa ele rodar, leva normalmente uns 3 minutos, 5 minutos, dependendo de erros e do Mac que você está testando. E depois disso ele vai te gerar um relatório de erros, ele vai te dizer, nenhum problema encontrado. É isso que nós esperamos encontrar. Se ele apresentar a mensagem não tem problema encontrado, você já é um Mac legal para se comprar. Pode ter alguns defeitos? Sim, vou mostrar nas próximas dicas. Mas os mais graves ou mais difíceis de você atestar, ele já vai estar te dizendo nesse teste. Aqui ele realmente vai levar uns 3 minutinhos. Eu não estou com o carregador conectado, então ele vai dizer, olha, o carregador não está conectado, lamento, não tem o que eu vou fazer. Conecta o carregador e nós vamos seguir aqui o diagnóstico. Ele vai testar a ventoinha, ele vai testar N coisas que você não conseguiria testar de forma manual ou simplesmente esqueceria de testar de forma manual, ou teria uma dificuldade. Então, roda sempre esse diagnóstico e se der algum erro, pesquisa no Google na hora o que é esse erro para você ter uma noção se vale a pena ou não pegar o equipamento. Às vezes, dependendo, vale até a pena você pedir para o vendedor, antes de você encontrar com ele, poxa, roda o diagnóstico assim, assim, assado e me manda uma foto do resultado. Às vezes compensa para você não perder tempo, que com isso já vai eliminar muitos problemas. Se até aqui o Mac passou em todos os testes, muito provavelmente você vai fechar a compra. Mas agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que você tem que se proteger, principalmente utilizando aqui o macOS, que você pode validar já utilizando o sistema. E na nossa sexta dica eu vou mostrar como checar as especificações do Mac. Muitas das vezes, anunciantes, por não saber ou por terem alguma maldade, acabam botando informações errôneas. Às vezes botam um ano errado, ou alguma especificação de memória, alguma coisa nesse sentido errado. Realmente, muitos por não saberem e muitos para tentar te enrolar. Então, para você saber, você precisa vir aqui na maçã no canto esquerdo superior sobre este Mac. Nessa tela você vai ter um resumo de tudo de relevante que você tem aqui no Mac. Então aqui a gente consegue verificar o ano do equipamento. Nesse caso aqui só vai aparecer se estiver conectado à internet. Se não estiver conectado à internet, você não vai ver o ano. Então é bacana que a máquina esteja conectada para você ter total certeza da máquina do Mac que você está comprando. Embaixo a gente tem o processador, tanto a frequência quanto o tipo do processador. No caso aqui é um Core i7, quad-core e 2.5 GHz. Temos a memória. Vamos ter a quantidade da memória, 16 GB, a frequência que a memória trabalha e também o tipo da memória. Embaixo aqui é a inicialização do SSD, que é o HD que está setado, não é muito relevante. Se tem placa de vídeo e qual é a placa de vídeo. E embaixo o serial. Você consegue mais informações também vindo aqui em armazenamento, que aí você vai conseguir ver, por exemplo, se for uma unidade sólida, é um SSD, que é 10 vezes mais rápido que um HD normal. Então já é um Mac que tem uma velocidade superior por conta disso. Você vai conseguir ver o espaço utilizado, somente se a pessoa já apagou os arquivos ou não. E nos Macs que tem slots de memória, você vai ter uma aba aqui dizendo memória e você vai ver os slots de memória, como eles estão ocupados. Por exemplo, tem 8 GB de memória.
ele pode ter 2 pentes de 4 ou um de 8. Essa informação pode ser relevante para você a nível de fazer um possível upgrade depois. Então você tem toda essa informação nessa tela do sobre este Mac. Sétima dica: com o Mac ligado, abre o YouTube ou qualquer outro programa, qualquer outro site de música e deixa rolar um áudio para você ter uma noção se as caixas de som estão com algum problema. É normal elas apresentarem algum tipo de chiado, algum abafamento e não descaracteriza a compra do seu equipamento. Basta você dar uma reduzida no preço para que você não saia no prejuízo se você tiver que trocar esses alto-falantes. Agora vamos para a nossa 8ª dica. Mas antes de mais nada, se você está aqui até agora, é sinal que você gostou desse vídeo. Então não deixa de se inscrever, dá um like nesse, isso ajuda muito o nosso crescimento. A gente ainda é um canal bem novo aqui no YouTube, então vai ajudar muito o nosso trabalho. E eu vou estar trazendo outros materiais como esse para vocês. Em breve vocês vão estar recebendo aí se inscreverem. Bom, vamos agora para a 8ª. Mas lembrando que as últimas eu acho que são até mais importantes do que todas as primeiras para você ter uma compra segura. Então não deixem de ficar até o final. Bom, na nossa 8ª dica, nós vamos testar o microfone. Então nós vamos descobrir se o Mac ele está conseguindo gravar áudio normalmente. Para isso, vamos pressionar cômodo de espaço e digitar gravador. Clicando aqui no botão para gravar, nós conseguimos identificar se o gravador está conseguindo reconhecer a nossa voz e nós pausamos aqui para ouvir a gravação. Se você conseguir ouvir a sua voz perfeitamente, ele está funcionando normalmente. Isso também não viabiliza em nada a compra do seu Mac, é só um detalhe, mas é um detalhe que você pode diminuir o valor do aparelho com o fim de você ou trocar o microfone ou comprar um microfone externo. Você vai estar usando um headset ou isso não vai te interferir. Mas é importante que você tenha uma noção de todo o estado da máquina. 9ª dica. Essa dica é muito importante para qualquer equipamento que tenha bateria. Você precisa saber o status da bateria do Mac. E para saber isso, o Mac ele tem um utilitário, um relatório que te ajuda muito nisso. Eu vou explicar a vocês como interpretar essas informações. Para você ter acesso, você só precisa vir aqui na maçã, sobre este Mac, clicar aqui em relatório, ir em alimentação. Nessa parte de alimentação você vai ter várias informações relevantes sobre a questão de alimentação e carga do Mac. Informação mais relevante aqui pra gente no momento: contagem de ciclos. Isso vai dizer o quê? Quantas vezes o aparelho passou por uma descarga e carga completa, ou seja, chegou lá nos 5%, já precisou de carga, recarregou tudo, quantas vezes ele passou por esse processo. Então você tem uma estimativa de como ele foi utilizado. Não dá para dizer o tempo de uso, nada do tipo por isso, porque se uma pessoa só usa na tomada, não vai estar contando esses ciclos. Agora, se uma pessoa usa muito externamente, baixou quase chegando ali no extremo mínimo e subiu para quase o extremo máximo da bateria, vai contar ciclo. E com isso você tem um pouquinho mais de informação para saber se a compra é boa. O que você tem que observar? Aqui eu tô com 204 ciclos, uma contagem ótima, incoerente com o Mac que é. Por quê? Esse aqui é o Mac 2014, a não ser se a pessoa nunca utilizava muito pouco, no caso fora da tomada, ou deixou ele na caixa. Para um Mac 2014, no momento que estou gravando esse vídeo, tem 7 anos, é um pouco incoerente. Eu mesmo troquei essa bateria, quando ela estava perto dos 900 ciclos, então indica que a bateria já foi trocada. Nesse caso, pergunta para a pessoa, tenta ver se consegue a nota fiscal desse serviço, para você identificar se é uma bateria original, onde trocou, para você ver se foi uma assistência boa. Porque se for uma bateria pirata, pode vir a te dar dor de cabeça rápida, independente dos ciclos. Outro detalhe que você tem que observar, se tiver com muitos ciclos. Se você tiver com uns 800, 900 ciclos, já recomendo você tentar chorar um desconto. E um detalhe, logo abaixo a gente tem a condição da bateria. Se tiver normal, com 800, 900 ciclos, tenta um descontinho. Agora, se já tiver verifique a bateria ou qualquer mensagem que não seja normal, não seja que as condições estão boas, realmente é melhor você tentar chorar no mínimo 1/4 ou 1/3 de preferência do valor do equipamento de desconto, para que você possa comprar uma bateria original, fazer a troca realmente uma bateria homologada da Apple.
Com isso, você vai ter uma durabilidade boa do seu equipamento funcionando. Se você não chorar, você vai acabar sofrendo com a bateria e às vezes a bateria faz com que alguns equipamentos não funcionem corretamente. Por exemplo, esse aqui é um MacBook Retina, que se eu tirar a bateria ele não funciona. Se a bateria estiver com problemas graves, ele fica mais lento. O MacBook Air também faz isso. Então você vai ter certos problemas com bateria se você não se atentar. Então, vê o estado. Até uns 500 ciclos e em estado normal, show. Mas sempre observe essas duas informações. Às vezes, por conta da utilização da pessoa, a bateria está com poucos ciclos, mas o estado da bateria não está normal. Então não compre sem desvalorizar o equipamento, porque você vai ter uma manutenção muito rápida. 10ª dica, talvez essa seja a mais importante para você comprar o Mac com segurança. Antes de você fechar o negócio, é importante que você saiba a procedência do Mac. Se ele é realmente da pessoa, se está totalmente liberado. Isso acontece demais com pessoas que não entendem do mundo da Apple e saem comprando, beleza, gostei, compra, e depois quando começa a usar o computador, vê que ele tem alguns tipos de bloqueios, entra em contato com a pessoa já bloqueou, não tem senha, não tem nada, e acaba gerando uma certa dor de cabeça e em alguns casos até a perda do próprio equipamento. Então, antes de você comprar, siga essa dica aqui à risca. Primeiro, se possível, veja se a pessoa tem a nota fiscal. O que nem sempre vai ser possível, que muitos vêm com o aparelho dos Estados Unidos, deixam caixa lá, também se você tiver interesse na caixa, e acaba-se não tendo uma documentação. E muitos também perdem a documentação, porque já estamos falando de um aparelho muitas vezes vintage, de mais de 5 anos, e é normal que a pessoa não guardou a nota fiscal. Isso aí é ok, normal, aceitável. Mas para você se prevenir, no momento que você estiver fechando, olha para a pessoa, ok, vou querer, mas vou logar, vou criar o meu Apple ID. Se você não tiver, você pode criar na hora ou antes de encontrar a pessoa. É só você acessar o site do iCloud.com e fazer um cadastro. Mas você pode também criar no próprio computador, não tem problema nenhum. O importante é que você conclua o passo de criação no momento, né, que você estiver vendendo ali com a pessoa, ou minimamente, você verifique se aqui, onde está inicia a sessão do seu ID Apple, está dessa forma, não está com uma foto de ninguém. Porque às vezes a pessoa não vai ter uma confiança de você já sair criando a conta, mas isso aqui estando dessa forma, estando sem uma conta vinculada, já é um ótimo indicador que o aparelho está liberado na Apple. E agora, o que você tem que fazer além disso para se proteger? Existem várias senhas no Mac. A primeira é muito simples, a do próprio macOS, que é a que você usou para logar nele quando você foi fazer o teste. Então, a pessoa deve ter senha, ou se não pediu, a senha está salva. Nesse caso, eu te recomendo que você venha aqui em Usuários para fazer a alteração da senha. Você clica nesse cadeado, vai pedir usuário e senha. Se a pessoa tiver a senha, vai liberar aqui e ok, você pode ou mudar ou anotar a senha. Às vezes, por a senha estar salva em auto login, o aparelho já liga entrando na seção do sistema e quando você vai ver, tem uma senha. Isso qualquer assistência técnica consegue quebrar, não há problema nenhum, só que você vai desembolsar um valor que você não esperava. Então é melhor já resolver essa situação. E às vezes a pessoa até tem a senha, mas esqueceu e fica tentando até achar a senha. Isso aí é muito normal, principalmente para quem usa o sistema de auto-login. Outra senha que nos interessa muito nesse conteúdo é a senha de firmware. O que é uma senha de firmware? Para quem está acostumado com notebooks, é como se fosse uma senha de BIOS. Ou seja, sem essa senha você não vai conseguir muitas vezes fazer uma reinstalação do sistema, mudar disco de inicialização e às vezes até algumas características como memória da máquina, porque vai pedir a senha para atualização de hardware. E como você vai testar se tem essa senha? Você vai desligar o computador e ligue pressionando a opção, a tecla Option. Tem que aparecer a opção com o HD dessa forma. Se aparecer, ele não tem senha de firmware, você pode ficar despreocupado. Agora, se pedir uma senha aqui, a pessoa tem que dar um jeito de te dar essa senha. Não compre sem essa senha.
dependendo do Mac que você estiver comprando, pode te dar uma dor de cabeça horrenda e você às vezes até perder o valor. Muito sim, é possível tirar a senha, mas uma observação, as assistências sérias, elas não fazem isso. Então, se você entrar em contato com a gente, comprou o Mac com senha, como é que eu vou saber se você comprou ou se você roubou o Mac? Não tem como saber. Tecnicamente falando, é possível tirar? É. Na grande maioria dos casos, sim, é possível. Mas nós não vamos fazer se você não apresentar um documento fiscal que comprove que o equipamento é seu. Isso é para prevenir, né, uma questão de realmente furto, roubo. Então, tendo o ID da Apple liberado, tendo a senha do sistema e aqui não pedindo senha, vai com Deus, pode comprar, dificilmente você vai ter uma dor de cabeça. E para finalizar, bem como uma dica bônus, não deixe de fazer uma manutenção preventiva. Isso chega até a ser óbvio, mas a maioria das pessoas não faz. E nem como você compra um carro. Primeira coisa que você tem que fazer é levar no mecânico para fazer uma revisão. Você está comprando um produto usado, um produto com muitas vezes anos de uso. E o dono original dificilmente fez uma manutenção preventiva. Então busque uma assistência para fazer a manutenção preventiva e ver se está tudo certo. Porque às vezes você pode ter uma máquina ótima que está funcionando, mas por excesso de poeira, excesso de sujeira dentro, ela vai vir a dar problema mais rápido. Então, por mais que você esteja pagando mais barato por uma máquina usada, é importante que ela dure o máximo possível. E você só vai conseguir isso através de manutenção. Então, se leva numa assistência que você confie, se você quiser, manda aqui para a Fixtech, eu vou deixar os nossos contatos, nós fazemos isso direto, mandamos fotos, como está o equipamento, e assim você consegue se proteger de um problema futuro. Bom, vou ficando por aqui. Comentem se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu vou ter o maior prazer de estar aqui respondendo. E se puder, se inscreve aí no nosso canal que vai ajudar bastante. Em breve eu vou trazer mais vídeos.